Hora de conferir os destaques da semana entre os julgamentos do plenário do Supremo Tribunal Federal, como sempre aqui na TV Justiça. É o Plenárias que já começou. Hoje com os principais momentos das sessões dos dias 29 e 30 de agosto de 2018. Aliás, Karina, uma semana que a gente sempre brinca que no caso é monotemática, mas com um peso significativo exatamente por conta do julgamento, que na verdade começou ainda na semana anterior, numa quinta-feira. Ele prosseguiu durante a semana passada e essa semana mais 2 sessões, mas afinal uma finalização do julgamento de um tema bastante específico, terceirização. Exatamente, Cadu, foram 5 sessões destinadas à conclusão desse julgamento, que era um julgamento conjunto de uma ação e de um recurso extraordinário. 2 relatores diferentes, na arguição de descumprimento de preceito fundamental, o relator Luiz Roberto Barroso, e no recurso extraordinário, o ministro Luiz Fux. Nos 2 casos, a discussão envolvendo decisões judiciais que se contrapunham a um entendimento firmado pelo Tribunal Superior do Trabalho, envolvendo a súmula 331 daquele tribunal, que proibia de toda forma a contratação de uma empresa por uma outra empresa terceirizada para a prestação de serviços considerados como serviços de atividade fim ou que tivesse relação com o objeto social daquela empresa contratante. Então, para o TST, havia uma ilegalidade, uma afronta à Constituição e a vários princípios da Constituição, a possibilidade dessa terceirização de serviços para atividades fim. E o que se discutia aqui no Supremo, tanto no recurso extraordinário, em razão de uma decisão que foi proferida por um tribunal do trabalho, entendendo que a empresa deveria ser condenada por ter feito aquela condenação. E na ADPF, era justamente decisões de juízes do trabalho em todo o Brasil, em divergência com o entendimento do Tribunal Superior Eleitoral e alegavam que estavam em confronto com a Constituição. Então, essa controvérsia judicial acabou levando o julgamento ao plenário do Supremo Tribunal Federal. Foram afastadas todas as preliminares, inclusive a perda do objeto, em razão da edição, em 2017, da reforma trabalhista e que trouxe a possibilidade dessa terceirização, mas os ministros acabaram afastando todas as alegações preliminares e a ação foi julgada no seu mérito e o recurso extraordinário também, finalizando esse assunto na sessão de quinta-feira desta semana no plenário do Supremo Tribunal Federal. Mas essa semana teria sido um único tema, Cadu, se na quinta-feira, logo depois do intervalo da sessão de quinta, os ministros não tivessem iniciado e finalizado o julgamento de um recurso de uma deputada federal que havia sido condenada por dispensa irregular de licitação no período em que ela exerceu o cargo de secretária da Educação e Cultura no estado de Tocantins e que, nesse julgamento, ela acabou sendo absolvida em razão do provimento deste recurso. Então, essa semana, nós temos um tema recorrente no Supremo, mas que houve a decisão definitiva, e um outro assunto envolvendo a absolvição da deputada Dorinha, deputada federal, no exercício do mandato, e é por essa razão que o julgamento aconteceu aqui no plenário do Supremo Tribunal Federal. Então, vamos pegar e fatiar os temas da semana. Na verdade, vamos fazer uma pequena viagem no tempo. Como vimos, o Supremo Tribunal Federal, portanto, começou a julgar na sessão do dia 16 de agosto, uma quinta-feira, os 2 processos sobre terceirização. Então, só revendo rapidamente, trata-se de julgamento conjunto de 2 ações de empresas e entidades patronais, defendendo o reconhecimento da terceirização de uma forma mais ampla, inclusive para atividades fim, ou seja, aquelas voltadas para cumprir tarefas específicas ligadas ao objetivo da empresa, como a Karina bem explicou agora. O julgamento se estendeu, portanto, até esta semana e vamos rever como foi desde o início do julgamento conjunto na sessão do dia 16 de agosto, quando foram apresentados. Antes de mais nada, os respectivos relatórios e os argumentos sobre o caso a partir da tribuna do plenário. A ação foi apresentada pela Associação Brasileira do Agronegócio. A ABAG questiona decisões da Justiça do Trabalho que restringem a terceirização com base em uma súmula do Tribunal Superior do Trabalho que impede esse tipo de admissão para atividades fim. Segundo a entidade, além de não ter apoio em lei, o impedimento gera restrição, limita e dificulta a liberdade de contratação de serviços. As decisões proferidas pela Justiça do Trabalho continuam sendo
proferidas com base na súmula 331. Isso, a nosso ver, significa que antes elas eram inconstitucionais e agora, além de inconstitucionais, são contrárias à letra da lei. Já o recurso é da empresa Cenibra contra uma decisão do TST que considerou ilícita a terceirização contratada pela empresa. No STF, a Cenibra disse que proibir a terceirização compromete o mecanismo de gestão das companhias. Esse país passa pela pior crise de sua história. São 13 milhões de desempregados, mais de 37 milhões de brasileiros colocados na informalidade, segundo o levantamento recente do IBGE, publicado no dia 31/7/2018 pelo Estadão. Portanto, seguir proibindo a terceirização, inclusive de serviços especializados, constituem contribuir ainda mais para o agravamento desta terrível situação. Sobre os dois processos em julgamento, a Procuradora-Geral da República ressaltou que é importante analisar o assunto, levando em conta as novas leis sobre o tema. O trabalho agora é um direito humano subjetivo, e, portanto, não é mais uma mercadoria. E é nessa perspectiva que o enunciado 331 do Tribunal Superior do Trabalho, é nessa perspectiva que as leis vigentes até a data da aprovação desse enunciado que consolida uma jurisprudência aborda a matéria. Além das partes, os ministros também ouviram instituições que foram admitidas como amigos da Corte. A terceirização é, na verdade, um moderno sistema de organização empresarial, que consiste na integração de empresas em processo de fornecimento de serviços que compõem o produto final. A terceirização, ela promove sim a precarização do trabalho. Em primeiro lugar, pelo rebaixamento do nível salarial dos trabalhadores terceirizados. Porque há um leilão da mão de obra. E a partir desse leilão é que a empresa tomadora de serviço resolve terceirizar suas atividades. O julgamento foi retomado na sessão seguinte, na tarde da quarta-feira, dia 22 de agosto, com os votos dos relatores dos dois processos. O primeiro a votar foi o ministro Roberto Barroso. Ele apresentou o respectivo voto no mérito, ou seja, as questões principais de cada processo. E também se manifestou sobre as chamadas questões preliminares, como inclusive disse a Karina no início do programa de hoje. Ou seja, pontos que poderiam determinar a continuidade ou não do julgamento. Antes do mérito, os ministros tiveram de decidir exatamente sobre essa continuidade dos processos. Vamos rever. No voto, o ministro Roberto Barroso disse que é preciso analisar o tema levando em conta a evolução do mundo e do mercado de trabalho. A era digital, segundo ele, exige das empresas flexibilidade, diferencial e especialização. E diante do que chamou de nova ideologia, o ministro considerou que a terceirização é uma estratégia de produção e não pode ser impedida. Não se trata, portanto, de uma divisão entre atividade e meio e uma divisão atividade sim, fim, mas saber se é bom para a lógica do negócio que determinadas atividades sejam prestadas por terceiros, que são remunerados e empregam trabalhadores para prestar aquelas atividades. Isso não é direito, isso é economia e não há como fugir desse modelo. Esse modelo de produção flexível é hoje uma realidade em todo o mundo e, em virtude da globalização de mercados, constitui um elemento essencial para a preservação da competitividade das empresas. Tanto assim que quase todos os países relevantes do mundo admitem a terceirização. Ela é amplamente praticada nos Estados Unidos, na Alemanha, na Áustria, nos países escandinavos, na Espanha, no Uruguai, e é praticada com limitações semelhantes às que devem vigorar no Brasil, como estou aqui propondo, em países como França, Reino Unido, Itália, Chile, Argentina, México, Colômbia, Peru e diversos outros países da América Latina, mas não a Venezuela. Portanto, presidente, este é o contexto em que se debate a terceirização. Ela é muito mais do que uma forma de reduzir custos, é uma estratégia de produção imprescindível para a sobrevivência e competitividade de muitas empresas brasileiras, cujos empregos
nós queremos preservar. Após o voto do relator, o plenário começou a discutir questões preliminares. O primeiro ponto da discussão foi se a ação proposta pela Associação Brasileira do Agronegócio poderia ser julgada pelo STF. Para os ministros Edson Fachin, Rosa Weber e Ricardo Lewandowski, a ação deve ser rejeitada. No meu modo de ver, de modo distinto, com toda a vênia do percebido pelo eminente ministro relator, o cabimento da DPF pressupõe uma controvérsia substancialmente existente. Eu não vejo uma divergência, uma controvérsia constitucional que esteja a reclamar, com todo respeito, o ingresso, o manejo de uma ação, de uma arguição de descumprimento de preceito fundamental, quando nós estamos diante de uma jurisprudência absolutamente consolidada na Justiça do Trabalho e que, quando submetida a essa Corte, reiteradamente, todos os recursos extraordinários sobre diferentes relatorias, a eles tiveram negado seguimento ao fundamento de que se tratava de matéria infraconstitucional. A DPF não se presta, segundo também reiterada jurisprudência, a examinar essas decisões já cobertadas pelo manto da coisa julgada. Mas os demais ministros consideraram que a ação deve sim ser julgada. De fato, entendo aqui cabível, sim, a DPF, já segundo escritos meus, antigos, e depois revisitados a partir da DPF 33. Lembrando que, neste caso, a propósito do trânsito em julgado, se concedeu uma liminar, suspendendo as decisões judiciais possivelmente contrárias a um dado entendimento, com exceção daquelas que já tinham transitado em julgado. A matéria é sensível, é relevante, tem envergadura constitucional e está a reclamar o pronunciamento supremo. Acompanho o relator. Também eu peço vênia à divergência, mas que foi muito cuidado, especialmente em algumas sustentações orais e nos memoriais, a circunstância de que estava se impugnando exatamente o que se contém na súmula no sentido de sua aplicação pelos tribunais e órgãos do Poder Judiciário. E por isso mesmo haveria uma litigiosidade, um contencioso a respaldar a arguição. Este julgamento conjunto não acaba nesta sessão, ele continua na semana seguinte. E é o que nós vamos ver no próximo bloco do Plenárias, logo depois do intervalo. Estamos de volta com o Plenárias e hoje falando a respeito do tema terceirização. Karina, estamos acompanhando todo esse processo que começou no dia 16, vai se formando uma maioria que acaba se confirmando no final em relação à possibilidade, portanto, considerada pelo Supremo, da contratação de serviços terceirizados naqueles termos que você inclusive nos explicou. Mas aí vem a seguinte pergunta. Isso não significa, eu vou utilizar um termo um pouco mais livre aqui, que liberou geral. A terceirização não pode ser feita de qualquer forma. Não pode ser. Na verdade, a súmula 331 do TST foi considerada pelo Supremo que não estaria compatível com a Constituição aquela proibição, segundo o entendimento do Tribunal Superior. E, no entanto, afastada essa interpretação de impossibilidade, não significa que essa terceirização pode ser feita ao seu bel prazer. Até porque, em 2017, com a reforma trabalhista, esse tema de terceirização de serviços acabou sendo regulamentada por essa reforma trabalhista. E lá há uma regulamentação, inclusive, da responsabilidade subsidiária da empresa que contrata essa terceirizada para prestar um determinado serviço em relação aos encargos trabalhistas, a responsabilidade subsidiária em relação a encargos trabalhistas e previdenciários. Então, tem toda uma regulamentação agora recente, posterior à súmula do TST, que também deve ser observada. E, inclusive, essa legislação já é alvo também de ação direta de inconstitucionalidade aqui no Supremo, mas isso é assunto para um outro julgamento e talvez um outro plenárias. O fato é que essa decisão do Supremo Tribunal Federal buscava colocar fim naquela controvérsia judicial, decisões divergentes que haviam na Justiça do Trabalho, em razão da súmula e em razão da interpretação da Constituição. Ponto final, o Supremo disse, a terceirização
é possível, a Constituição não proíbe e não há qualquer tipo de ilicitude ou ilegalidade, diferente do que dizia o Tribunal Superior do Trabalho. A matéria está regulamentada por lei, então, agora a partir de 2017, e essas contratações devem seguir, portanto, os limites estabelecidos pela legislação. E assim continuamos, portanto, revendo como foi que os ministros chegaram a essas conclusões. Terceirização, portanto, o destaque das últimas 5 sessões plenárias do Supremo Tribunal Federal no julgamento conjunto de 2 processos sobre o tema. De vez em quando a gente fala ações, na verdade, como sinônimo de processo, na verdade, temos uma ação de descumprimento de preceito fundamental e um recurso extraordinário que não pode, nessa concepção, na concepção correta, ser chamado propriamente de ação como sinônimo de processo. Iniciado no dia 16 de agosto, com a apresentação dos relatórios e as sustentações orais de advogados e da Procuradoria-Geral da República, como vimos no primeiro bloco, prosseguiu na semana seguinte, no dia 22, como também vimos. Lembrando, portanto, que na sessão daquela quarta-feira, no mérito, votaram os relatores, ministros Roberto Barroso e Luiz Fux. E na sessão da quinta-feira, daquela semana, dia 23, votaram mais 5 ministros. Ao votar a favor da terceirização, o ministro Alexandre de Moraes disse que o fluxo atual de produção não diferencia atividade meio de atividade fim. Destacou que os países europeus, desde a década de 70, já não fazem essa distinção. Concluiu dizendo que há formas para apurar casos ilegais e possíveis abusos ao trabalhador. Não há, no sistema de produção capitalista, que, volto a dizer, foi consagrado pela Constituição, não compete ao Estado determinar, e o Estado aqui, legislativo, executivo ou judiciário, não compete ao Estado determinar um único modo de organização, de fluxo de produção, compete ao empreendedor. É esse o sentido do sistema capitalista dos meios de produção. Já o ministro Edson Fachin foi o primeiro a ser contra terceirizar para a chamada atividade fim. Ele explicou que os 2 processos em análise são de antes da edição da Lei da Terceirização e da Reforma Trabalhista, ambas de 2017, e que, por isso, não há ilegalidade nas decisões da Justiça Trabalhista com base na súmula do TST, que limita a terceirização. A Justiça Especializada, ao identificar a ocorrência de terceirização ilícita ou fraudulenta na intermediação de mão de obra, por abrir a porta nessa prática a reificação do trabalhador, a precarização das relações de trabalho e a redução das garantias trabalhistas esculpidas no artigo 7º da própria Constituição, ao assim proceder, a Justiça do Trabalho, em meu modo de ver, não viola os princípios fundamentais da livre iniciativa e imprescindíveis, como também o é o da liberdade, mas busca tutelar o que está na Constituição. A ministra Rosa Weber apontou que, desde a década de 80, a Justiça do Trabalho limita a terceirização para atividade fim. Ela se posicionou contra esse modelo de contratação e justificou: terceirizar impacta diretamente nos direitos dos trabalhadores que ficam sujeitos a situações precárias. Estima-se que o Brasil possuía, em 2013, 12,7 milhões de trabalhadores terceirizados, contra 47,4 milhões de trabalhadores formais, o que implica dizer que a contratação terceirizada alcançava 26,8% do mercado de trabalho formal brasileiro. Estudo recente desenvolvido pela Unicamp revelou que, dentre os resgates de trabalhadores reduzidos a condições análogas à de escravo, ocorridos no ano de 2013, 90% dos trabalhadores resgatados eram contratados de forma terceirizada. A permissividade em relação à terceirização não gera empregos. Ela apenas determinará que emprego será criado para atender uma demanda produtiva que já existente. O ministro Dias Toffoli votou junto com os relatores ministros Roberto Barroso e Luiz Fux. Para ele, o mundo globalizado já leva as empresas a adotarem a terceirização e que não se deve proibir essas contratações. A realidade econômica mundial é uma outra realidade, é um outro mundo. Não é mais aquele mundo do início desse enunciado.
Mais uma etapa desse julgamento ocorreu na sessão do último dia 29, a última quarta-feira, com os votos de mais 2 ministros. Empresas pelo mundo têm adotado a terceirização em todas as fases da produção e alcançam diminuição nas taxas de desemprego, disse o ministro Gilmar Mendes ao defender esse modelo de contratação. Ele foi o 5º a julgar que não há ilegalidade em terceirizar serviços, seja para atividade fim ou qualquer outra. Sem trabalho não há falar-se em direito ou garantia trabalhista. Sem trabalho, a Constituição Social não passará de uma carta de intenções. A garantia contra despedir arbitrária ou sem justa causa e sua indenização compensatória, o seguro-desemprego, o fundo de garantia no tempo de serviço, o salário mínimo capaz de atender às necessidades vitais básicas do trabalhador e de sua família, o piso salarial proporcional à extensão e à complexidade do trabalho, a irredutibilidade do salário, tudo isso que está em muito mais, estará fadado ao esvaziamento se não dermos essa resposta jurídica a um problema econômico e social sistêmico. Somos chamados a decidir entre a utopia e a realidade. Já o ministro Marco Aurélio considerou que é preciso preservar o direito trabalhista construído ao longo de décadas. Enfatizou que o mercado de trabalho atualmente é mais desequilibrado do que na época da aprovação da Consolidação das Leis do Trabalho, a CLT, nos anos 40. O ministro votou contra a terceirização. Os terceirizados são, em geral, trabalhadores que desfrutam de salários mais baixos e condições de trabalho desfavoráveis. A terceirização abala aspectos essenciais da CLT, como a subordinação e a pessoalidade diretas. Inverte a regra geral da indeterminação do prazo contratual para consagrar a temporalidade. A rotatividade, muitas vezes, inviabiliza o gozo das férias. O tema em análise pelo STF faz parte de uma ação da Associação Brasileira do Agronegócio. A ABAG questiona decisões da Justiça do Trabalho que restringem a terceirização com base em uma súmula do Tribunal Superior do Trabalho. E ainda um recurso da Cenibra contra a decisão do TST que impediu a empresa de celulose de terceirizar uma parte da produção. E nesta quinta-feira, o plenário concluiu o julgamento sobre o tema e, por 7 votos a 4, considerou lícita a terceirização entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas. O ministro Celso de Mello foi o 6º a votar a favor da terceirização. O decano disse que esse modelo de contratação se tornou um fenômeno amplamente difundido na economia e contribui para estruturar as empresas. Também destacou que é importante a livre iniciativa até para a garantia de novos postos de trabalho. A terceirização, notadamente em face de sua nova e recente regulação normativa, não acarreta, segundo penso, a temida precarização social do direito do trabalho, nem expõe o trabalhador terceirizado a condições laborais adversas que possam reeditar em inaceitável retrocesso social, anacrônicas situações de insuportabilidade jurídica e social em desfavor desses mesmos trabalhadores. As regras trabalhistas se mantêm preservadas e perfeitamente aplicáveis na terceirização, sendo certo que eventuais ofensas a direitos de trabalhadores podem ocorrer em qualquer situação, não devendo ser simplesmente atribuídas ao fenômeno da terceirização. A presidente do Supremo, ministra Carmen Lúcia, defendeu que a terceirização por si só não é a responsável pela precarização das relações de trabalho. Lembrou a atual situação do país, que contabiliza 13 milhões de desempregados. Para ela, ampliar as possibilidades de contratação pode ajudar a mudar o quadro e que abusos devem ser apurados. A garantia da busca do pleno emprego constitucionalmente assegurada não está afrontada pela terceirização por si só, nem leva à precarização do trabalho. Se não permitir a terceirização garantisse por si só o pleno emprego, nós não teríamos o quadro brasileiro que temos nos últimos anos, com este número de desempregados
que isto sim afronta a dignidade de todo aquele que, precisando, procura um emprego e não encontra muitas vezes forma de trabalho. Antes de concluir o julgamento, os ministros aprovaram a tese do recurso, já que ele tem repercussão geral. E é essa a conclusão que vai direcionar as ações julgadas sobre a terceirização em outras instâncias. Mais de 200 processos estavam aguardando essa decisão. Karina, rapidamente só tem mais uma questão. Houve a questão especificamente da repercussão geral no recurso extraordinário. Mas a DPF, inclusive a gente explicou isso durante a semana, ela tem uma repercussão, não no sentido de repercussão geral, mas ela reverbera de uma maneira mais forte ainda, no caso, por conta do julgamento da DPF. Em razão do efeito vinculante dessa decisão, que é atribuído a essas decisões de controle concentrado de constitucionalidade aqui no Supremo Tribunal Federal. Então, essa decisão, ela acaba valendo não só para os juízes do TST, que agora deverão acatar esse entendimento do Supremo, mas também para todos os órgãos do Poder Judiciário e também da administração pública. Ou seja, ninguém mais pode decidir de forma contrária no sentido da ilicitude dessa terceirização de atividades fins. O Supremo disse que a Constituição não proíbe e que, portanto, haveria essa possibilidade. Lembrando só, não é, Cadu, que nós falamos anteriormente, existe uma legislação agora a partir da reforma trabalhista de 2017, regulamentando o assunto, e aí essas contratações elas podem ser feitas de acordo com a legislação, até que essa legislação não seja declarada inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal, caso isso venha a acontecer. Então, é possível, é lícita e nos termos da legislação não há problema algum. E o efeito vinculante fica valendo a partir da publicação? Publicação da ata do julgamento, exatamente. É isso, Karina. Portanto, encontro marcado na próxima semana com mais julgamentos do plenário do Supremo Tribunal Federal. Encontro marcado na próxima quarta e quinta no direto do plenário ao vivo e no final de semana com plenárias. É isso então. Obrigado pela sua companhia como sempre e continue conosco aqui na TV Justiça.